Mas a gente começa falando do Botafogo, que estreou ontem na Copa do Brasil com goleada. Escale o atual time do Botafogo, o titular. John Barbosa e o me fala o nome dele agora, que veio do Ceará aí. Pode ser que venha o Ponte, vai ser acho que Jefinho ou Arthur. O Savarino deve jogar também. E na ponta esquerda esqueci, mano. Inclusive, como você pode perceber, eu até me confundi, faltou nomes, porque o torcedor fica confuso, né? Fica, é muito nome passando pelo campinho alvinegro. Desde que assumiu o comando do time, o Renato Paiva usou 9 formações diferentes em 10 jogos como treinador do Botafogo. É loucura se ele botar time titular hoje. E não botou? Ontem o time que começou era formado quase todo por reservas. Essa partida pela Copa do Brasil foi uma oportunidade para o técnico Renato Paiva dar um descanso a alguns dos principais jogadores da equipe e, ao mesmo tempo, dar mais minutos de jogo a outros que não foram tão utilizados na temporada. O adversário era o Capital. Um time meio lá, meio cá do Brasil, entendeu? Meio lá, meio cá não, o time do Distrito Federal. Um clube novo, foi fundado em 2005. Está na Série D do Brasileirão. O árbitro marcou 3 pênaltis nessa partida. O primeiro foi logo aos 11 minutos do primeiro tempo, quando o Juan Cruz foi derrubado pelo goleiro. E o Alex Telles fez 1-0. Pressão 12/8, tranquilinho, bate no canto do goleiro. No segundo tempo, mais um pênalti foi marcado para o Botafogo. Esse o árbitro anulou, depois de consultar o VAR. Não confirmou o pênalti. O Renato Paiva colocou Savarino e Igor Jesus no time. O terceiro pênalti da partida veio depois dessa jogada em que o Reinaldo defendeu o chute do Savarino e o Richardson defendeu o chute do Arthur. Só que o Richardson é zagueiro, né? Não pode tocar com o braço na bola. O Igor Jesus, que é atacante e não pode ver uma oportunidade de gol, se aproximou do Alex Telles, que tinha batido já o primeiro pênalti. Eu acho que ele já tá com a vida feita, né? Eu tô construindo minha carreira e eu preciso fazer gol. Tô correndo atrás ainda, tô jogando, tenho muito sonho, e que não tem vaidade. Fico feliz também de poder contribuir com ele. Gol do Igor Jesus. Bate com firmeza no cantinho direito do Reinaldo. E o Botafogo ainda marcou mais 2 vezes. Com o Arthur, primeiro dele com a camisa do clube. O gol chosica do Arthur. Ele testa pro gol na primeira jogadinha do Cuiabano pela canhota. E com o Juan Cruz fechando a goleada. 4-0. Que confusão, Brasil! E no final das contas, Juan Cruz, último a tocar na bola, fundo do gol. Para não dizer que foi só alegria nesse confronto, o time teve 2 titulares machucados. Savarino sentiu dores na coxa e o Barbosa deixou o campo de muletas com uma contusão no pé. O Botafogo pode perder o segundo jogo por até 3 gols de diferença, que consegue a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Olhando para o nosso adversário em termos comparativos, só se nós fôssemos muito irresponsáveis é que esta eliminatória se poderia perder. São muitos nomes querendo mostrar jogo no Botafogo, para que não sejam esquecidos pelos torcedores. Não vem com esse carro não, por mim, o que vier tá bom, meu time é excelente. Eu saí feliz do estádio Newton Santos, porque, mas era o Capital. Mas a gente sabe o que peças pregam essa competição. O Botafogo começa com algumas peças alternativas, inclusive até do gol. O Léo Link ficou no lugar do John, o Igor Jesus no banco de reservas. E aí, ele escolheu colocar o Jefinho, que a torcida tanto pedia o Jefinho. Poxa, o Jefinho, cadê o Jefinho? O Jefinho foi um cara importante, para quem não lembra, na trajetória da Libertadores do ano passado, com um gol importante. Lucas Pedrosa, gostou da atuação do Jefinho? Eu vou dizer, eu gostei. Sim, ele foi colocado numa posição de meia esquerda. Não diria nem que ele foi um ponta, mas sim um meia esquerda. O Botafogo manteve a estrutura da última formação, ele botou um 4-4-2, logicamente com diferenças nas funções, porque cada atleta tem sua característica. Mas eu gostei, eu acho que o Jefinho hoje já não é mais um ponta esquerda, ele já não é mais um jogador de velocidade que faz corredor.
Ele é um jogador que, infelizmente, conviveu com algumas lesões, alguns problemas hospitalares também, e por isso eu vejo ele com muito mais qualidade para construir por dentro do que por fora. Ele é muito habilidoso, ele tem boa visão de jogo. Claro que ele ainda tem que voltar ao ritmo dele, mas pelo que a gente não contava com o Jefinho, a partida de ontem dele, mesmo sendo um contra um adversário bem fraco, é uma partida que serve para dar confiança, Sim. como serve para dar confiança pro Arthur, como serve para dar confiança até pro Juan e tudo mais. Então, assim, eu acho que ontem o que tem que se valorizar, primeiro, é que o Botafogo ganhou uma data no calendário, mesmo utilizando o seu time reserva, conseguiu um 4-0, ou seja, no jogo de volta, com todo respeito, pode mandar o time C do Botafogo que está classificado. Essa é a minha visão. Então, assim, ganhou uma data de descanso, ganhou uma partida onde deu confiança para alguns jogadores, manteve o sistema tático que ele mudou na partida contra o Fluminense, que deu muito certo, mesmo com o time reserva, o Botafogo continuou jogando o futebol dele, deu confiança para o Alex Telles, que não vem sendo titular absoluto, mas conseguiu fazer um golzinho ontem. Então, assim, eu acho que essa gestão de minutos, gestão também de grupo, que é muito importante você deixar a confiança de todo mundo lá no alto, foi muito importante para o Botafogo ontem, apesar das lesões de Savarino e Barbosa. E esse é um ponto do Jefinho que eu fico... Eu nunca vi uma mudança tão rápida. Quando ele aparece aqui no Botafogo, né, vem do Resende, vem pro Botafogo, e é um jogador espetacular, e ele vai para a Europa, ele tinha uma coisa, né, Pedrosa, muito intuitiva, de jogar mesmo pela beirada, daquele jogador que nasceu fazendo aquilo ali. Ele vai para a Europa, Vini, e ele volta com muitas construções diferentes, até tirando a sua característica inicial. Ele começa a ter um jogo muito mais inteligente, usufruindo também, obviamente, daquela intuição, daquela qualidade que ele tem no 1 contra 1. E ele realmente ontem trouxe uma ocupação de espaço que eu não estava vendo ninguém fazer nesse Botafogo e que tinha uma lacuna ali por conta do Thiago Almada. Eu não estou comparando o Jefinho com o Almada, tá? Eu estou dizendo que tem um pedaço do campo que às vezes até o próprio Savarino sente falta de uma dupla dessa forma, e o Jefinho mudou e ele evoluiu muito em relação a essa construção, o jeito de trabalhar, Vini Casagrande. Você gostou do Jefinho ontem? Gostei bastante, inclusive para dar confiança a esse jogador que não era titular há mais de um ano, por exemplo. Então, mais obviamente, de um ano sem ser titular. Mais de um ano que ele não começava uma partida. Então, era importante ele ter esse momento. E eu acho que a escolha do Renato Paiva foi perfeita. O adversário muito mais fraco, ou seja, o grau de exigência muito menor para ele. Então, acho que foi importante para ele, concordo com o Pedrosa, importante também para o Juan Cruz fazer o golzinho dele, para o Arthur, para tirar a zica, como ele mesmo falou. Então, o Renato Paiva explicou o motivo antes mesmo do jogo, antes mesmo de dar certo, porque ele estava colocando uma equipe praticamente reserva, porque ele queria observar jogadores que estavam se destacando no treinamento, como que seria a postura desses atletas na partida também. Até mesmo para ele ter noção do que ele pode utilizar durante a temporada, até porque... Volto a mencionar, ele está no começo de trabalho ainda à frente do Botafogo. São cerca de 10 jogos que ele comandou a equipe alvinegra. Então foi um jogo muito bom para ele dar confiança a outros atletas que não estavam tendo muitas oportunidades. Mas eu quero destacar a entrada do Cuiabano no segundo tempo. Eu gosto muito do Alex Telles, mas o Cuiabano está exigindo muito mais do Alex Telles. Para o Alex Telles se tornar titular atualmente com o Renato Paiva, o Alex Telles vai ter que voltar a jogar muita bola, porque o Cuiabano está exigindo isso, está jogando muito bem, entrou muito bem no segundo tempo. Então foi uma partida muito boa e isso, o primeiro jogo da Copa do Brasil, o time grande, digamos assim, tem que fazer exatamente o que o Botafogo fez, porque no jogo da volta você ganha o calendário, você dá uma aliviada. O Botafogo vai poder poupar muitos jogadores na partida da volta. Totalmente diferente de outros clubes, por exemplo, Internacional, time grande que não foi bem no jogo de ida, que vai acabar tendo que forçar o time titular no jogo da volta para poder não correr risco de ser eliminado nessa competição. E quantas boas notícias, o Pedrosa disse, né? Vamos falar daqui a pouco das não tão boas assim. O Arthur fez o gol e a gente via que ele até tinha bons desempenhos, mas ele parava na finalização mesmo. E alguns gols que você falava, e como é que essa bola não entrou, né? Eu brinquei aqui com vocês que ele estava me lembrando o Rafael Marques, que ele ficou um tempão para fazer seu primeiro gol, muito mais tempo que o Arthur. E depois ele virou um xodó da torcida do Botafogo e é até hoje. Destacamos o Jefinho, as peças que ganham minutagem. O Alan é uma peça que também ganhou minutagem. O Gregory é chover no molhado, porque ele tem jogado muito bem todas as partidas. É impressionante o poder de fogo do Gregory, a capacidade do Gregory. Mas eu queria destacar, que também é chover no molhado, o que é o Igor Jesus. Quando ele entra no jogo, Lucas Pedrosa, o jogo muda. Inclusive o placar também, a facilidade do placar mexe muito com a entrada do Igor Jesus. Sim.
Ele é muito qualificado e ele é muito também sereno, assim. Até mesmo nas entrevistas que ele dá, você vê que ele tem um entendimento de futebol. Pensa num menino educado. Exato. E eu acho que é a serenidade que ele vem mostrando desde o ano passado. As pessoas às vezes falam assim, o Igor Jesus está há tanto tempo sem fazer gol. A culpa nunca vai ser, na minha visão, do Igor Jesus especificamente. Dificilmente você vai ver ele jogando mal. É muito mais o coletivo. Ele é um jogador que precisa de um coletivo associativo, um coletivo que vai alimentar as bolas para ele, que era um problema do Renato Paiva nos primeiros jogos dele. Eu não vi o Igor Jesus sendo tão alimentado, mas quando ele tem a liberdade, quando ele começa a ter associação com os seus jogadores, ele abre na diagonal, ele consegue fazer pivô, ele aparece na área para finalizar. É um atacante realmente que é bem diferenciado, não só por isso chegou à seleção brasileira, foi importantíssimo nos títulos do Botafogo no ano passado, e que se tiver um time que consiga jogar com ele e para ele, sem dúvida alguma ele vai mais uma vez crescer e fazer uma grande temporada, porque talvez a grande mudança do trabalho do Renato Paiva nos últimos 2 jogos tenha sido essa companhia com o Igor Jesus. O 4-4-2 que eu falei aqui contra o Fluminense deu muito certo, do mais treino junto com o Igor, porque ele participou mais do jogo e ele precisa participar, e mais uma vez ele manteve essa formação e ontem ele entra com companhia. Repito, um adversário muito fraco, claro que muito fraco, mas o Igor Jesus joga bem até contra os mais fortes. Mas isso de adversário fraco, o Botafogo fez o que muitos não fizeram. O Grêmio? O Grêmio tomou uma virada ontem. O Fluminense, ué. O Grêmio tomou uma virada ontem. 35 minutos do segundo tempo, estava 2-1 Grêmio contra o CSA. 2 gols, 3-2 CSA. O Atlético Mineiro empatou 2-2. 2-2. O Fluminense ganhou só de 1-0. Mandrake, que não marcaram. O Internacional também, gol no finalzinho. Gol no finalzinho. O Fluminense só 1-0. Tudo bem que o Fluminense, eu acho que produziu até para fazer 3-4, que o goleiro também foi bem. Mesmo jogando mal, o Fluminense poderia ter saído com 3-4-0. Mas o placar tá curto, o negócio tá perigoso. Então, assim, o São Paulo também sofreu. Então, assim, a Copa do Brasil é um adversário muito fraco. Copa do Brasil é traiçoeira. É igual o Vasco hoje, vai pegar o Operário. O pessoal tá achando que é baba. Não é baba. O Vasco tem que fazer ser uma baba. E isso é muito difícil. O único time que fez um grande jogo no jogo de ida foi o Palmeiras, porque pegou o adversário mais difícil. Série A. O Ceará, que é Série A. E lá no Castelão. E o Palmeiras ganhou por 1-0. Vene, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Outro ponto importante também nesse rodízio de minutagem do Renato Paiva. Ele botou o Léo Link, um goleiro que é muito bom, foi contratado em investimento alto no Botafogo, não estava tendo oportunidades e é importante o goleiro entrar também. Porque uma hora ou outra vai precisar óbvio. Tem que estar pronto. Você falou Palmeiras? Falei. Será que eles vão perder o treinador deles? Você viu a nota da Leila? Sabe, eu quero aquele meme do morteiro. Vocês têm aí?